Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né? Porque provavelmente será o último vídeo desse ano de 2025, mais um ano que se encerra, né? Onde eu vou fazer uma tier list aí do futebol brasileiro de 2025, avaliando como foi cada time, cada um dos 20 times da Série A do Brasileirão na temporada 2025. Nesse vídeo, como eu já citei, né, vou fazer uma avaliação sobre quem foi bem, quem foi o melhor time, né, quem decepcionou, quem teve uma temporada ok. Enfim, cara, vocês já entendendo a dinâmica, ou espero eu, né, no decorrer aqui desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá então para a nossa tier list, né. Antes de mais nada, vamos fazer meramente cada linha, né. Bom, mas nada, gostaria de ressaltar que eu peguei essa lista aqui de uma tier maker aqui da previsão do Brasileirão Série A, que uma pessoa aleatória acabou fazendo, né? E bom, fiz algumas modificações e sim, eu sei que o zoom tá bem pequeno, talvez seja difícil para você tá vendo esse vídeo enxergar. É que por conta dessa bendita propaganda aqui embaixo, eu até posso tentar aumentar o zoom mais um pouco aqui, cara, para ver se ajuda. O problema é que essa propaganda aqui embaixo, cara, ela atrapalha muito, sabe? Eu vou deixar um zoom assim, como eu acabei de colocar, mas vai atrapalhar. Vai atrapalhar bastante. Valeu a propaganda, isso aí. Enfim, né? Já vamos lá então, né? Para cada uma das linhas. O melhor, obviamente, eu vou indicar quem foi o melhor time. Aqui é baseado na minha opinião, tá? Inclusive, se você por acaso discordar de alguma coisa, pode comentar aqui embaixo. O foi bem também diz tudo, né? Aquele time que foi bem na temporada. A surpresa, aquele time que surpreendeu. O dentro do esperado é quem fez a temporada ok ou dentro do esperado, né? Como o próprio nome já diz. O esperava mais é aquele time que tinha uma certa expectativa, mas que acabou, sabe? Esperava mais, né? O foi mal é aquele time que tinha uma certa expectativa e acabou não indo bem. Ou de repente aquele time que não tinha muita expectativa e só foi mal mesmo. O decepção é aquele time que tinha a expectativa lá em cima, mas que acabou decepcionando completamente. E tem candidato, viu? Tem fortíssimos candidatos aqui. Montanha-russa, já sendo bem sincero aqui, e já vou até colocar aqui, né? Vai ser para um time em específico, que por sinal já fiz vídeo ontem. Se você não viu, passa lá depois. E vai ser para esse time aqui que eu vou colocar agora, ó. O Corinthians. Sim, vou colocar o Corinthians aqui no Montanha Russa, até porque no vídeo que eu gravei ontem já fiz uma avaliação, um panorama geral da temporada 2025 aí do Corinthians, onde ele foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, o que era uma temporada show, maravilhosa, e de fato as conquistas acabaram subindo o nível na temporada, mas acabou que o Corinthians também teve a campanha ruim no Brasileirão, onde ia ficar atrás do Santos, e as eliminações na Libertadores e também na Sul-Americana, além de tudo que aconteceu no extracampo. Então, meio quando o Corinthians foi uma montanha-russa. Então, né, já vou deixar de antemão o Corinthians já aqui no montanha-russa, até porque eu já fiz um panorama, já fiz uma análise em relação a ele no vídeo que eu fiz ontem. Então, o vídeo de hoje vai ser pro resto aí dos times da Série A do Brasileirão. Então, já que eu enrolei demais, né? Agora sim, bora começar então a nossa tier list. Vou fazer na ordem alfabética, inclusive se por acaso estiver errado, depois eu corrijo, né? Mas acho que tá errado não, acho que tá tudo certo. Começando, obviamente, com o Atlético Mineiro, o Galo, né? Primeiro time então na nossa lista. E cara, em relação ao Galo, velho, eu tô na dúvida, cara. Eu tô na dúvida entre o foi mal e o esperava mais, cara. Ai, eu tô um pouco na dúvida, cara. Tô um pouco na dúvida, porque assim, cara. Eu até fiz no vídeo que eu ia soltar aqui no canal, mas acabou sendo corrompido. Um vídeo onde eu faço uma tier list do Brasileirão, mas acabou que eu não postei porque o áudio ficou corrompido, né? E acabou que eu não consegui postar, não tive tempo de gravar depois. Ali, cara, em relação ao Brasileirão, claro, o Galo brigava por Libertadores, etc. O que acabou passando longe, bem longe, né?
E a temporada em si do Galo, cara, ele foi campeão do Campeonato Mineiro quando o Cruzeiro era favorito para ser campeão. No Brasileirão, ele ficaria no meio da tabela. Na Copa do Brasil, ele cai nas quartas de final com facilidade para o Cruzeiro, numa campanha onde elimina o Flamengo, mas acabou caindo para o Cruzeiro. Na Sul-Americana, ele chega na final, mas acaba perdendo para o Lanús, da Argentina. No ano que, olha só, assim como o Corinthians, significaria um ano de 2 conquistas, apesar de todos os problemas, o que acaba reforçando ainda mais a minha dúvida, né? Afinal de contas, o Galo, depois da temporada, teve jogador pedindo para sair, um grupo, aliás, de jogadores pedindo para sair por conta de atraso de pagamento. O Galo, se eu não me engano, cara, tomou um transfer ban ou alguma coisa do tipo. Todos os problemas que acontecem no extracampo, ali nos bastidores, enfim. O ano 2025 do Galo foi um ano onde ele tem essa conquista no campeonato estadual, tem uma final disputada, o que acabou sendo um vice frustrante para o Lanús. E, cara, foi um ano, se tratando apenas de competições, um ano que teve muitos altos e baixos aí na temporada, né? E eu até poderia colocar ele aqui, ó, no Montanha Russa, junto com o Corinthians, mas, cara, eu tô em dúvida, mano. Eu tô bem em dúvida em relação a como classifica a temporada do Galo. Eu vou fazer o seguinte, cara. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar ele aqui no Esperava Mais por enquanto. Vou deixar ele por enquanto aqui no Esperava Mais. Qualquer coisa, eu faço uma mudança. De repente, quando ele não foi mal. Ou até mesmo aqui no Montanha Russa, junto com o Corinthians, né? Vou deixar ele aqui por enquanto. Opa, aqui por enquanto não esperava mais. Qualquer coisa eu faço uma mudança, tá? Próximo time da lista temos o Bahia. Esporte Clube Bahia. O Bahia que na temporada, em relação ao Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, fez dentro do esperado, que era ser campeão. Foi campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, com certa facilidade, inclusive, na Copa do Nordeste. No Brasileirão, ele se classifica para a Libertadores, dessa vez sendo mais consistente. Inclusive, até ficou no G4, acabou que ele ficou no G7 e acabou classificando aí para Libertadores, o que por si só é um bom resultado para o Bahia, repetindo o campeonato do ano passado, dessa vez sendo tudo bem que a campanha fora de casa foi extremamente irregular, mas a campanha na Fonte Nova foi extremamente sólida, extremamente regular. E uma campanha boa no Brasileirão, vaga da Libertadores. Na Libertadores o Bahia cai na fase de grupos, o Bahia que passou da fase preliminar, ele que está na fase pré e vai fazer isso de novo ano que vem. Passou da fase preliminar, chegou na fase de grupos, acabou sendo eliminado. Na Sul-Americana ele cai para a América de Cali, da Colômbia. Na Copa do Brasil ele vai até as quartas de final, mais uma vez ele chega nas quartas, onde ele acabou caindo para o Fluminense, que posteriormente viria a cair para o Vasco. Então, cara, fazendo um panorama geral da temporada do Bahia, eu diria que o Bahia foi bem, cara. Eu diria que o Bahia fez uma boa temporada em 2025. Uma temporada mais sólida, mais consistente no ano passado, apesar da campanha inconsistente, a campanha irregular fora de casa, ali no segundo turno do Campeonato Brasileiro, obviamente, da frustração que foi a fase de grupos da Libertadores, onde ele volta a disputar a Libertadores depois de 35 anos de ausência. A última vez que ele tinha participado foi em 89, a última vez que ele participou. Bom, eu acho que o Bahia fez um bom ano, cara. Acho que o Bahia fez uma boa temporada de fato. Se com o Galo eu tenho dúvida, com o Bahia eu não tenho dúvida não, cara. Acho que o Bahia fez sim uma boa temporada de 2025. Próximo time na lista, o Botafogo. Aqui, cara, aqui eu tenho que dizer, mano. Aqui o Botafogo foi uma decepção. Botafogo decepcionou na temporada de 2025. O Botafogo entra na temporada como atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Atual campeão do Brasileiro e da América. Um ano cheio de expectativas, apesar da perca do Arthur Jorge no comando técnico e da saída de alguns jogadores, principalmente do Luiz Henrique, que foi o principal jogador do time no ano passado, inclusive foi rei da América no ano passado. Cara, o Botafogo no Campeonato Carioca completamente largado, ele fica em nono na tabela de classificação, não vai nem mesmo para Taça Rio, o que por si só já é vergonhoso, né? Os caras de Botafogo.
Na Supercopa do Brasil, ele perde com enorme facilidade para o Flamengo. Na Recopa, ele também com facilidade perde para o Racing. Aí o Botafogo foi com o técnico interino durante todo esse corte aí. Ele começou, se não me engano, com Carlos Leiria, depois veio o Cláudio Caçapa. Acabou que ambos os interinos fizeram um trabalho ruim no Botafogo, né? Só depois que acaba o Campeonato Estadual, a Supercopa e a Recopa, o Botafogo traz um técnico que foi o Renato Paiva, uma escolha por si só bem questionável, para dizer o mínimo. Chega a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo faz história, onde ele inacreditavelmente vence o PSG no Mundial, passa na primeira fase, mas chega nas oitavas ele cai para o Palmeiras, num jogo onde ele podia mais, inclusive. No Brasileirão, ele consegue a classificação para a Libertadores, né? Faz sua obrigação mínima, podemos dizer assim, que era classificar para a Libertadores, ainda que seja apenas para a fase preliminar. E na Copa do Brasil, o Botafogo acabou sendo eliminado pelo Vasco nas quartas de final. O Vasco queria para a final, inclusive. Um ano decepcionante, cara. Um ano decepcionante do Botafogo. Se tratando aí de um time que veio para a temporada com o status de atual campeão do Brasil e da América, foi um ano bem decepcionante, cara. Tanto dentro de campo quanto fora de campo, principalmente por parte do senhor John Textor, que fez o 2025 pavoroso. O ano 2025 é um só planejamento, taxa do elenco, por parte de John Textor e toda a sua trupe, foi pavoroso, pavoroso. Então foi um ano decepcionante. Um ano decepcionante, a primeira decepção da temporada, para inaugurar essa nossa linha aqui da tier list, a linha da decepção. Próximo time da lista, Ceará. O Ceará, cara, é o seguinte. No Campeonato Cearense, ele foi campeão, mais uma vez, em cima do Fortaleza. Ali fez uma campanha dentro do esperado, que era chegar na final e ver o que acontece contra o Fortaleza. Acabou que ele ganhou do Fortaleza. Na Copa do Brasil, ele cai para o Palmeiras, normal. E no Brasileirão, cara, o Brasileirão do Fortaleza, ó, olha a confusão que você vai arrumar, Breno. Do Ceará, Fortaleza não, tá? Ceará. O Ceará acabou passando grande parte do campeonato fazendo uma campanha segura, ali de meio de tabela. O primeiro turno, inclusive, do Ceará foi um primeiro turno bom, onde ele chega, inclusive, a figurar a parte de cima na tabela de classificação. O Ceará mostrava fazer uma campanha sólida, parecia que ia fazer uma campanha consistente de permanência na Série A, de repente uma vaguinha na Sul-Americana. Mas acabou que o segundo turno o time cai de produção, aliado ao fato de que os times abaixo dele crescem de produção, e acaba que o Ceará acabou caindo. O Ceará acabou caindo a Série B. E cara, se o Ceará tivesse terminado a temporada com o título estadual e com a campanha de meio de tabela, aí no Brasileirão, de repente uma vaguinha na Sul-Americana, eu diria que o Ceará foi bem, cara. Eu diria, no passado, no pretérito, melhor dizendo, que o Ceará iria bem. Mas acabou que, como ele foi rebaixado, então eu tenho que colocar o Ceará aqui dentro do esperado. Porque, cara, a expectativa em relação ao Ceará era que ele brigasse para não cair. Acabou que ele passou o campeonato todo, sem figurar, inclusive, a zona de rebaixamento. A única rodada que ele foi estar no Z4, na zona de rebaixamento, foi justamente a última rodada. Ou seja, ele passou 37 das 38 rodadas fora do Z4. A única rodada que ele esteve no Z4 foi justamente a última, né? Para você ver a coisa. E acabou que o Ceará caiu. O Ceará caiu para a Série B. A expectativa em relação a ele era brigar para não cair. E por conta disso, dentro do esperado. Dentro do esperado. Eu até pensei, cara, acho que tá bom, cara. Acho que tá bom deixar o Ceará aqui dentro do esperado. E, enfim, cara, qualquer coisa eu faço uma mudança ou no posicionamento dele, ou até na lista aqui, né? Mas, de momento, Ceará dentro do esperado. Próximo time da lista, Cruzeiro. Chegou a hora de falar do Cruzeiro, né? Bom, o Cruzeiro veio na temporada 2025 cheio de expectativa, com muita expectativa. O Cruzeiro que começou a temporada fazendo todas aquelas contratações de peso, montando um time estrelado, podemos dizer assim, né? Um time que era para ser um time estrelado.
Bom, vem o Gabigol, vai para o Bruno, vem uma galera para reforçar o time. O Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, ele já começa decepcionando, onde ele é eliminado na semifinal pelo América Mineiro. Ele foi eliminado pelo América Mineiro, que passou o Campeonato Brasileiro da Série B inteiro, figurando na parte de baixo da tabela de classificação. O Cruzeiro cai para o América na semifinal do Campeonato Estadual, o que por si só já foi decepcionante. No Brasileirão, já com o Leonardo Jardim no comando. Se bem que o Leonardo Jardim chegou no Campeonato Mineiro ainda, né? Mas enfim, chega o Brasileirão. O Leonardo Jardim, técnico do time que acabou saindo do Cruzeiro depois, no final do ano, ele arruma o time do Cruzeiro. O Cruzeiro até cai na fase de grupos da Sul-Americana, mas no Brasileirão ele faz uma campanha boa, uma campanha consistente, onde ele termina em terceiro. Inclusive ele chegou a liderar o campeonato em alguns rodadas, chegou a brigar pelo título em um determinado momento. Acabou que ele fez uma campanha segura, uma campanha sólida, um terceiro lugar, um bom campeonato brasileiro, um ótimo campeonato para o Cruzeiro. Na Copa do Brasil, ele chega até a semifinal, onde ele era favorito contra o Corinthians. Acabou que ele foi eliminado ali mesmo pelo Colossal. E enfim, né? Cara, considerando o fato que o Cruzeiro ele termina o ano zerado em relação a conquistas, ele termina o ano sem nenhum título conquistado, cara, eu diria que eu esperava mais do Cruzeiro, cara. Tudo bem que a campanha dele no Brasileirão foi muito boa, foi ótima a campanha do Cruzeiro no Brasileirão. A gente conseguiu arrumar bem o time do Cruzeiro, acabou que ele saiu depois, o Tite foi anunciado, inclusive. Mas, cara, em relação a resultados, melhor dizendo, no plural, na temporada, apesar da ótima campanha no Brasileirão, se esperava mais do Cruzeiro, cara. Se esperava mais. Se esperava que ele conquistasse pelo menos o campeonato estadual. O que acabou não acontecendo. Acabou que o Galo foi campeão estadual. Cara, foi um ano que podia mais. O Cruzeiro podia mais na temporada. Resta saber como que vai ser a temporada 2026 sob o comando do Adenor, né? Sob o comando aí do Adenor Leonardo Bach. Próximo time na lista, temos o Flamengo. O Flamengo que, cara, aqui não tem nem discussão, mano. Aqui não tem nem discussão. O Flamengo foi o melhor time da temporada. O Flamengo foi, de fato, o melhor da temporada. O Flamengo ganhou praticamente tudo, cara. O Flamengo ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Brasileirão e ganhou a Libertadores. 4 títulos numa temporada. Inclusive, acabou consolidando o trabalho do Felipe Luiz, que depois de uma longa novela acabou renovando com o Flamengo. Felipe Luiz que já tem 5 títulos como técnico de futebol, né? Que coisa, né? Acabou que, de fato, o Flamengo foi o melhor time do Brasil na temporada. Na Copa do Brasil, ele até cai para o Atlético Mineiro. No Mundial, ele faz o que era dentro esperado, que era chegar na final. Chega na final contra o PSG, ele faz jogo duro. Faz jogo duro. Acabou que ele foi derrotado mesmo assim nos pênaltis pro PSG. Mas, de fato, cara, não tem discussão. Não tem discussão. O Flamengo foi, de fato, o melhor time da temporada 2025. Tem nem que discutir, cara. Tem nem que falar. Próximo na lista, Fluminense. O Fluminense, ele começa o ano 2025 sob o comando do Mano Menezes, depois de passar o 2024 brigando para não cair no Brasileirão, onde ele consegue escapar na última rodada. Vem para 2025 com a expectativa de fazer um ano melhor que o ano passado. Acabou que ele começa a temporada sob o comando de Mano Menezes, o que por si só já foi um erro. Foi um erro começando com o Mano, mas tudo bem, né? No Campeonato Carioca, o Fluminense chega na final, mas acaba perdendo para o Flamengo, né? Pausa o vídeo aqui que eu dei vontade de espirrar, mas acabou que o espirro falhou, mas vamos continuar. Ele foi vice-campeão estadual para o Flamengo. Na Copa do Brasil, aliás, no Brasileirão, depois de perder para o Fortaleza na primeira rodada, o Mano Menezes foi demitido do Fluminense, o que era questão de tempo para acontecer, né? No Brasileirão, o Fluminense passa o campeonato inteiro, brigando por vaga na Libertadores e consegue classificação. O Fluminense teve 3 técnicos na temporada. Ele começa o ano com o Mano Menezes, depois passa por Renato Gaúcho voltando
para o Fluminense, salvo engano, para sua terceira ou quarta passagem aí no comando do Fluminense. Acho que é a terceira, uma coisa assim. O Fluminense, no decorrer do Brasileirão, faz uma campanha de briga por vaga na Libertadores. Vai para a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense faz história. Ele chega na semifinal. Quando a expectativa em relação a ele, comparado aos outros brasileiros, era uma das menores, se não a menor. Mesmo assim, ele chega na Copa do Mundo de Clubes, faz história, elimina a Inter de Milão nas oitavas, passa pelo Al Hilal nas quartas, chega na semifinal, ele cai para o Chelsea, posteriormente viria a ser campeão. Mas ainda assim foi uma campanha histórica. Campanha histórica do Fluminense no Mundial. Na Copa do Brasil, ele vai até a semifinal, onde acaba sendo eliminado pelo Vasco. Aí já saiu o comando do Zubeldia. Eu até fiz uma bagunça aqui, peço perdão. Na Sul-Americana, o Fluminense cai para o Lanús, que posteriormente viria a ser campeão. O jogo esse marcou a saída, a pedida de demissão, podemos dizer assim, do Renato Gaúcho, de uma forma até bizarra, mas enfim. Veio o Zubeldia, um time que consegue a quinta colocação no Brasileirão, vai direto na fase de grupos da Libertadores. Bom, considerando ali que a expectativa em relação ao Fluminense, comparado ao ano passado, era fazer uma temporada melhor, fazer uma temporada melhor, e de fato foi uma temporada muito melhor, aliás, que 2024, apesar de 2024 teve a conquista da Recopa contra a LDU. Cara, eu diria que o Fluminense foi bem, cara. Eu diria que o Fluminense fez uma temporada boa. Eu até pensei em colocar ele aqui, no dentro do esperado, mas acho que a temporada dele foi boa. O que acaba ressaltando esta boa temporada do Fluminense foi a campanha do Brasileirão, onde ele ficou em quinto. Uma boa campanha do Fluminense no campeonato. E o Mundial. Mundial, onde ele chega até a semifinal, onde acaba caindo pro campeão, que foi o Chelsea. Uma temporada boa, cara. Temporada boa. Chega na final do estadual, acaba perdendo pro melhor time, que era o Flamengo. Na Copa do Brasil tem a frustração, pelo fato dele ter caído pro Vasco. Na Sul-Americana também tem a frustração de ser eliminado pelo Lanús. Só que o Lanús, o que alivia um pouco mais a barra é a parte do Lanús ter sido campeão, posteriormente, né? Ou talvez não, né? Enfim. Apesar dessas frustrações, a temporada do Fluminense foi uma temporada que ele basicamente não passou susto. Não passou nenhum susto na temporada. Talvez o maior susto dele seja. Sei lá, cara. Sei lá. Não sei o que dizer. Não sei dizer, sinceramente, qual foi o susto que ele tomou, né? Então, temporada boa. Temporada boa do Fluminense. Apesar de não ter conquistado nada. É uma temporada boa. Temporada boa. Talvez eu possa colocar ele aqui dentro do esperado. Ou de repente até com uma surpresa, mas eu não vejo ele como surpresa não, tá? Não vejo ele como surpresa não. Vou colocar ele aqui mesmo, foi bem. Qualquer coisa eu faço uma mudança. Mas de momento, vou deixar ele aqui no foi bem. Próximo time da lista, Fortaleza. Aqui, cara, aqui tem muito a dizer não, cara. Não tem muito o que dizer. Fortaleza foi mal. Eu até podia colocar ele aqui em decepção, mas acho que foi mal mesmo, cara. Acho que foi mal mesmo. No Campeonato Estadual, ele começa o ano sendo vice pro Ceará. Na Copa do Brasil, ele caiu para o Retrô, dentro do Castelão, inclusive. Uma eliminação por si só frustrante. Na Libertadores, ele passa na fase de grupos, mas acabou que chega nas oitavas ele cai com certa facilidade, inclusive, para o Vélez, da Argentina. E no Brasileirão, preciso nem dizer, né, cara? O Fortaleza foi rebaixado, passou o campeonato inteiro figurando na parte de baixo, inclusive marcou a demissão do Vojvoda. O Vojvoda, depois de anos fazendo um belíssimo trabalho, acabou que nesse ano de 2025, bem abaixo, acabou que ele foi mandado embora. Depois ele acabou indo para o Santos. O Fortaleza demite o Vojvoda, traz Renato Paiva, recém-demitido do Botafogo, o que também foi outro erro. Acabou que depois veio o Palermo, o que foi uma certa surpresa, né? Acabou que meio que ele veio do nada. Mas foi justamente com o Palermo que o time melhora de rendimento, melhora a produção. E o time chega a reagir, chega inclusive a sair do Z4. Mas acabou que na última rodada ele sucumbiu e acabou rebaixado. E o mesmo quer dizer que se o Palermo tivesse vindo antes, talvez o Fortaleza escaparia do rebaixamento. Talvez não, né? Acho que escaparia de fato. E, enfim, cara, foi uma temporada ruim. Uma temporada ruim, um ano ruim
do Fortaleza, que acabou sendo coroado com rebaixamento para a Série B. E, enfim, cara, foi um ano de fato ruim do Fortaleza. Próximo time da lista, temos o Grêmio. O Grêmio. Vamos lá, né? Vamos lá. No campeonato estadual, o Grêmio, ele, depois de uma hegemonia, onde ele somou títulos em sequência desde 2018, ele perde a final para o Inter. O Internacional, que eu vou falar depois, né? Ele perde a final para o Inter. O Grêmio, que começa a temporada sob o comando de Gustavo Quinteiros, que chega com uma expectativa após um ótimo trabalho, onde ele foi campeão argentino pelo Vélez da Argentina. Chega no Grêmio, perde a final do campeonato estadual para o Internacional, que não conquistava desde 2016, ou seja, há 9 anos atrás. Na Copa do Brasil, o Grêmio cai de forma polêmica para o CSA, bem polêmica, aliás, o CSA. Na Sul-Americana, o Grêmio ele cai para o Alianza Lima, do Peru, uma eliminação por si só já vexatória, podemos dizer assim. E no Brasileirão, chega um momento onde ele passou uma grande parte do campeonato brigando na parte de baixo. Acabou o Gustavo Quinteiros foi embora, veio o Mano Menezes. Mano Menezes veio para comandar o time do Grêmio. Vem o Brasileirão, o Grêmio passa uma parte ali brigando lá embaixo, depois consegue se recuperar, fica no meio de tabela e vai para a Sul-Americana de novo, né? E, enfim, cara, foi um ano frustrante para o Grêmio, e mesmo quer dizer um ano ruim para o Grêmio. Inclusive, cara, vou até fazer uma mudança aqui, cara. Vou fazer uma mudança aqui, ó. Não foi bem. Pronto, primeira mudança, né, na nossa lista. Eu vou colocar o Grêmio aqui, cara. O Grêmio não foi bem na temporada. Um ano realmente conturbado para o Grêmio, né? Passou muitas dificuldades na temporada. Acabou se estabilizando aí na reta final, mas ainda assim, um ano ruim. Um ano abaixo, realmente, do Grêmio. Então, o Grêmio não foi bem na temporada 2025. Próximo time da lista. Eu falei do Grêmio. Opa! Epa! Eu falei do Grêmio, agora é a vez de falar do Inter, né? Internacional. Cara, vamos lá. O Inter, ele começa a temporada com expectativa, aliado ao fato dele ter feito uma grande campanha de recuperação no Brasileirão do ano passado, só o comando do Roger Machado. O Roger Machado estava fazendo um baita trabalho no Inter, inclusive. Ele vem para 2025 com expectativa, inclusive, optado para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Acabou que, cara, na Copa do Brasil ele cai para o Fluminense nas oitavas de final. Também nas oitavas de final, mas na Libertadores ele cai com facilidade para o Flamengo. Inclusive no jogo da volta, no jogo de ida no Maracanã, o Flamengo vence por 1-0. No jogo da volta no Beira-Rio, um jogo que atrasou por causa do papel picado, o Internacional perde com enorme facilidade, 2-0. E no Brasileirão, não preciso nem falar, cara. O Inter fez uma campanha desastrosa. Uma temporada, um campeonato brasileiro desastroso. Um ano que começou com expectativa, com moral, campeão estadual. Finalmente o Inter saiu da fila, 9 anos de jejum, sem conquistar um título sequer. Um ano com expectativa, agora vai. Mas acabou que a temporada foi o que era para ser boa, acabou que terminou conturbada. Terminou de forma desastrosa, quase rebaixado a Série B. Teve que contar com o Abel Braga, cara. Cara, o Inter teve que tirar o Abel Braga da apostadoria para não cair pra Série B. Tá ligado? Então, cara, por si só, o ano começa com expectativa, mas que termina do jeito que termina, por decepção, cara. Eu coloco o Inter como decepção. Justamente pela expectativa que tinha sido criado no começo do ano. Principalmente depois que ele foi campeão no Campeonato Gaúcho, onde ele sai da fila em relação a títulos conquistados, ou pelo menos a falta disso, né? Ele volta a conquistar um título depois de muito tempo, e a temporada dele acabou terminando de forma trágica. De forma trágica, que poderia ser pior, poderia terminar com a pior tragédia possível,
que era ser rebaixado. Acabou com o Inter na base da sorte. Acabou escapando. Sabe-se lá como ele acaba escapando. E decepção, cara. De fato, o Inter fez um ano. Ele termina o ano como um time que decepcionou, justamente pela alta expectativa criada no começo do ano. E vai ficar aqui do lado do Botafogo como decepção na temporada de 2025. Próximo time na lista temos Juventude. O Juventude que, cara, esse aqui não tem muito o que dizer. De fato, fez um ano. Eu até poder colocar ele aqui no Não Foi Bem. Eu acho que vou deixar ele aqui mesmo, cara. Deixar ele aqui no Não Foi Bem. Cara, no Campeonato Gaúcho ele chega na semifinal, mas acabou caindo para o Grêmio. De uma forma até polêmica, mas acabou caindo para o Grêmio. Na Copa do Brasil ele cai na primeira fase para o Maringá. Já começa o ano tropeçando. E no Brasileirão, não tem o que dizer, cara. O Juventude passa o campeonato todo figurando a parte de baixo. Ele toma algumas pancadas, inclusive ele foi o time que mais tomou goleada no campeonato do Sport, né? Ele tomou 6-0 do Flamengo, ele tomou 5-0 do Fortaleza, que caiu. Ele tomou 4-0 do Cruzeiro, ele tomou 3-0. Tomou pancada de geral, tá ligado? O Juventude de fato apanhou legal. Tanto é que o Fábio Matias começou o ano, foi demitido, veio o Carpini. Aí o time começa a tenta esboçar uma reação, mas acabou que não deu em nada, foi só fogo de palha. E o Juventude cai para a Série B como vice-lanterna do campeonato. Inclusive, cara, se eu não me engano, cara, se ele não foi o pior, ele teve a pior defesa do campeonato. Não sei se não foi a pior, foi uma das piores defesas do campeonato. Um ano realmente que, né? Um ano que ele começa indo longe do estadual, fazendo a campanha dentro do esperado no estadual, queda precoce na Copa do Brasil e a campanha pífia, a campanha terrível no Brasileirão, coloca o Juventude aqui no não foi bem, né? Não foi bem o Juventude. Próximo time da lista, simplesmente o time sensação da temporada e que com toda certeza vai inaugurar esta coluna aqui, esta linha da tier list da surpresa, Mirassol. Cara, o que fez o Mirassol essa temporada, cara? O que o Mirassol fez esse ano foi sacanagem, cara. Sacanagem. No Campeonato Paulista, ele começa sob o comando de Eduardo Barroca, o que pra mim foi um erro, mas enfim. Começa o ano voando no Campeonato Paulista, acabou que ele cai de produção depois, até passa pro mata-mata, mas acabou caindo pro Corinthians, acabou caindo para o Colossal. Depois dessa eliminação, sai o Eduardo Barroca. Acho que antes dela, para falar a verdade, sai o Eduardo Barroca. Vem o Rafael Guanais, que simplesmente fez esse time jogar bola. Pegou esse time do Mirassol, transformou ele, sei lá, no Real Madrid do Zidane, do Barcelona do Guardiola. Simplesmente esse time do Mirassol, que tinha expectativa em relação a brigar para não cair. Obviamente, tinha expectativa de brigar para não cair. Muitos apontavam ele como o primeiro rebaixado para a Série B. Os caras simplesmente me pegam um G4 no Brasileirão. Mano, o Rafael Guanais simplesmente vira o Pep Guardiola, vira um Zidane, vira... Sei lá, mano. O cara simplesmente me bota esse Mirassol, esse time do Mirassol, numa fase de grupos direta da Libertadores. Não foi nem pra pré, pegando G7, G8, enfim. Os caras pegaram G4. Mano, eu nem consigo... Mano, agora eu tô em dúvida. Eu coloco o Mirassol como surpresa ou como time que foi bem? Cara, vou deixar aqui como surpresa, tá? De bom tamanho, porque, cara, foi uma surpresa total, cara. Mano, se pá, eu faço uma mudança e coloco ele aqui. Mas, cara, inacreditável, cara. Inacreditável o que fez esse time do Mirassol. Você nem quer dizer, cara. Você nem quer dizer. É melhor continuar, né? É melhor continuar, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Até porque esse vídeo deve estar grande pra dedéu. Vamos lá então, né? Para o próximo time da lista.
Palmeiras. Vamos então falar do Palmeiras, né? Bom, em relação ao Palmeiras, eu vou ser bem direto aqui, cara. Eu esperava mais. Esperava mais do Palmeiras. Eu até poderia colocar ele aqui como decepção. Eu tô em dúvida, cara, se eu coloco ele não esperava mais, se eu coloco ele decepção. Vamos lá. O Palmeiras ele começa a temporada com expectativa, com enorme expectativa. Aliás, afinal de contas, esse ano de 2025 teve mudança de patrocínio. Saiu a Crefisa de patrocinador, veio a Sportbet, alguma coisa assim. O Palmeiras ele começa o ano simplesmente com o maior investimento de sua história. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, mas o Palmeiras teve investimento no ano de 700 milhões de reais. Um investimento altíssimo, cara. O maior investimento da história do clube. Vem Vitor Roque, sendo a maior contratação da história do clube, financeiramente falando. O Palmeiras gasta uma bolada para montar o time do Palmeiras. Vem Anderson Pereira, vem uma galera para reforçar o time aí. O Palmeiras chegou toda a pompa do mundo. Pois bem, no Campeonato Paulista, ele perde a final para o Corinthians, que estava há 6 anos sem conquistar nem o Campeonato Paulista, nem nada. O Corinthians estava há 6 anos sem conquistar nada, quebrado, na lama. Não que seja tão diferente de hoje, né? Mas tá quebrado, na lama. Mesmo assim, o Palmeiras perdeu a final para o Corinthians. No Brasileirão, ele briga pelo título, chega a liderar o campeonato. Em determinado momento, acabou que ele passou, perdeu o título para o Flamengo. Na Copa do Brasil, ele cai nas oitavas de final de novo para o Colossal. Na Libertadores, ele chega na final contra o Flamengo e perde a final. Na final que seria o tira-teima, para saber quem seria o primeiro tetra do futebol brasileiro. Acabou que o Flamengo se tornou o primeiro tetra do Brasil na Libertadores. O Palmeiras continua sendo apenas tri. E tô na dúvida, cara. Tô na dúvida se eu coloco quem esperava mais, se coloco com decepção. Cara, acho que pelo investimento, vou deixar ele com decepção, cara. Vou deixar o Palmeiras como decepção. Muito pelo investimento feito, que foi milionário. Investimento absurdo para a temporada. Eu vou deixar ele como decepção, cara. Vou deixar ele como decepção. Até vai ser colocar ele aqui. Mas vou deixar ele aqui, junto do Inter e do Botafogo. Se pá, cara, acho que eu vou até mudar a ordem aqui, cara. Vou até mudar a ordem aqui. Vou deixar o Palmeiras como grande decepção. Ou deixo o Inter? Ah, mano, vou deixar aqui fora de ordem mesmo. Então, Palmeiras é decepção, tá? Palmeiras é decepção para a temporada 2025. Próximo time da lista, Bragantino. Cara, o Bragantino ele começa o ano se safando de forma, sabe-se lá como, no Brasileirão do ano passado, do rebaixamento da Série B. Começa o ano 2025 sob o comando do Fernando Seabra, faz uma campanha ok no Campeonato Paulista, onde ele vai mata-mata, chega ali nos quartas de final, onde ele cai para o Santos. Na Copa do Brasil, se não me falha a memória, ele cai para o Botafogo, ali nas oitavas de final, mais ou menos. E no Brasileirão, o Bragantino começa muito bem, começa figurando a parte de cima na tabela de classificação. Acabou que depois entrou em queda livre, tanto é que o Fernando Seabra foi demitido, incrivelmente foi demitido. Vem o Wagner Mancini, uma contratação por si só bem inquestionável, que já apontava o Bragantino como fortíssimo candidato para ser rebaixado. Acabou que, incrivelmente, o Mancini razoavelmente consegue arrumar o time do Bragantino para a reta final. O Bragantino termina o campeonato com chance, inclusive, de ir para, digamos, zona de stand-by do Brasileirão, que era o oitavo lugar. Acabou que ele não conseguiu, pois fez a façanha de perder para o Inter e salvar o Inter do rebaixamento para a Série B. Mas acaba que ele termina o campeonato no meio da tabela, classificado para o Sul-Americano, numa zona estável ali no campeonato. E, cara, inclusive, mano, acho que eu vou até... Não, deixa assim. Cara, acho que vou deixar o Bragantino, sei lá, cara, dentro do esperado.
Acho que eu vou fazer uma mudança assim. Eu vou fazer uma mudança assim. Ok. Barra. Dentro do esperado. Aqui vai ser uma... Eu ia até fazer uma linha a mais. Para ok. Dentro do esperado. Para ficar duas linhas separadas. Mas como vai ficar um negócio meio esquisito, mais do que já está, né? Vou fazer tudo na mesma linha só. Ok. Dentro do esperado. Deixar o Bragantino aqui. O Bragantino fez um ano ok. Um ano ok aí do Bragantino. Então... Ok, para o Bragantino, né? Próximo time na lista, o Santos. Fantástico. Chegou a hora de falar do Fantástico, né? Bom, 2025 do Santos começa com técnico novo, Pedro Caixinha no comando técnico. O ano 2025 do Santos começa simplesmente com a contratação de Neymar. Simplesmente o Santos trazendo o Neymar de volta para o Brasil, né? O Neymar que estava aí sem clube, saindo do Al Hilal, naquela forma lá, né? Veio para o Santos com toda uma expectativa gigantesca. Aí o Neymar também veio com o Barreal, veio o Roleza. Santos fez um pacote de contratações para a temporada e tal. No Campeonato Paulista, ele cai na semifinal para o Corinthians, mais uma vez citando o Colossal, né? Na Copa do Brasil, ele cai para o CRB, já São Pedro Caixinha no comando, do Kleber Xavier, o que por si só foi uma contratação nada a ver com a contratação do Kleber Xavier, que não tinha sequer experiência de ser treinador. Baita de um negócio desse. No meio do percurso, o Santos toma um 6-0 para o Vasco, dentro do Morumbi. Kleber Xavier é mandado embora, obviamente. Num cenário onde o Santos já brigava na parte de baixo, onde o Santos já brigava para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Veio o Vojvoda, o time consegue se salvar. O começo dele foi bem difícil, bem conturbado, mas acabou que o time foi indo, o time conseguiu se salvar, inclusive no campeonato à frente do Corinthians. Parabéns aos envolvidos. E o Santos se salva do rebaixamento, vai para a Sul-Americana, mesmo passando o campeonato inteiro, brigando para não ser rebaixado. E foi um ano tenso para o Santos. E cara, eu tenho que dizer que o Santos não foi bem, cara. O Santos não fez uma boa temporada. Eu até pensei em colocar aqui como decepção. Cara, eu tô na dúvida agora, mano. Eu tô na dúvida. Onde eu coloco o Santos? Não foi bem ou decepção? Não foi bem ou decepção? Cara, por enquanto eu vou deixar ele aqui do decepção. Por enquanto eu vou deixar ele do decepção. Qualquer coisa eu faço uma mudança aqui em cima no não foi bem. Mas por enquanto, Santos, decepção do futebol brasileiro de 2025. Justamente pela expectativa criada em relação à contratação do Neymar e de outros jogadores também, né? E acho que o Santos decepcionou, cara. Acho que o Santos decepcionou, não fez a boa temporada. Pelo contrário, foi uma temporada ruim, temporada conturbada do Santos, tanto dentro de campo como também fora de campo, principalmente por parte do senhor Marcelo Teixeira, presidente do clube, né? Um planejamento realmente pífio por parte do nosso digníssimo MT, né? E Santos decepcionou, cara. Santos decepcionou. Por enquanto, deixando aqui decepção, qualquer coisa eu faço uma mudança, tá? Próximo time da lista temos o São Paulo. Temos o São Paulo, né? Bom, o São Paulo também é outro. Começa o ano com uma certa expectativa. Ainda sob o comando do Zubeldia, onde o São Paulo simplesmente me contrata o Oscar. O Oscar voltando para o futebol brasileiro. E do nada minha garganta começou a falhar, né? Começou a... né? Só porque eu comecei a falar do São Paulo. Enfim, né? O São Paulo começa trazendo o Oscar para reforçar o time na temporada. Aí de repente veio toda aquela expectativa, o São Paulo trouxe o Oscar, agora vai, agora o ano vai ser bom. No Campeonato Paulista ele cai na semifinal de forma polêmica, bem questionável aliás, para o Palmeiras. No Brasileirão ele começa mal o Brasileirão, tanto é que o Zubeldia acabou indo embora. Chega o Crespo, São Paulo no primeiro momento ele se ajeita, só na tabela de classificação vai briga por Libertadores. Depois o time cai de produção,
Ainda assim termina o campeonato em oitavo, na zona de stand-by para a Libertadores. Acabou que ele não classificou. Na Copa do Brasil, o São Paulo ele cai nas oitavas de final para o Atlético Paranaense. Uma eliminação bem questionável, para dizer o mínimo, né? Mas acabou que o São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Na Libertadores, ele cai nas oitavas, ó, nas quartas de final. Ele só para passar nas oitavas pelo Atlético Nacional da Colômbia. Chega nas quartas, ele cai para LDU do Equador, né? Inclusive, eu esqueci de citar que o Botafogo caiu nas oitavas para a mesma LDU, que eliminou o São Paulo nas quartas de final. E, cara, dentro de campo foi uma temporada de altos e baixos para o São Paulo. Só que tem um detalhe, cara. O extracampo do São Paulo foi sim. Da mesma forma que o extracampo do Corinthians acaba, né? O São Paulo, fora de campo, teve um ano simplesmente caótico. O ano 2025 do São Paulo teve de tudo, cara. Teve escândalo envolvendo canetas emagrecedoras, escândalo que surgiu no fim da temporada, envolvendo canetas emagrecedoras. O São Paulo tomou transfer ban, se não vai, acho que foi transfer ban que o São Paulo tomou, alguma coisa assim. O São Paulo teve trocentas lesões na temporada, o que, cara, foi tanta lesão, mano, mas tanta lesão na temporada, que chega a levantar uma questão, cara. O que acontece com esse departamento médico do São Paulo, cara, pra ter tanta lesão? Enfim, né? Fica o questionamento por que o São Paulo tem tanta lesão na temporada. E, cara, teve de tudo. Teve de tudo. O São Paulo que vive um momento, financeiramente falando, delicado. Muito delicado, aliás. Cara, eu, sinceramente falando, não sei o que dizer em relação ao São Paulo, cara. Eu não sei o que dizer. Não sei se eu coloco ele a quem eu esperava mais, se eu coloco ele não foi bem, justamente. Aliás, teve 0x0 também para o Fluminense no Brasileirão. Cara, eu tô em dúvida, viu? Eu tô em dúvida em relação ao São Paulo. Cara, sei lá, mano, um ano ok, esperava mais. Cara, cara, acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Pelo extracampo, tudo que aconteceu no extracampo, por enquanto eu deixaria aqui, não foi bem. Por enquanto, o deixar aqui não foi bem. Qualquer coisa, eu faço alguma mudança. Vou deixar aqui em stand-by, aquilo não foi bem. Qualquer coisa, eu coloco ele no outro setor, de repente esperava mais, ou até, sei lá. Por enquanto, deixar aqui no não foi bem, tá? Próximo time da lista, o Sport. Aqui não tem nem o que dizer, cara. Aqui não tem nem o que dizer. No Campeonato Pernambucano, ele foi campeão, o que por si só já é o esperado. Na Copa do Brasil, ele cai pro Operário de Várzea Grande, ali do Mato Grosso do Sul, uma coisa assim. E no Brasileirão, tem nem o que dizer, cara. O Sport foi rebaixado com várias rodadas de antecedência. Moralmente falando, né? Tecnicamente falando, ele foi rebaixado com 5 rodadas de antecedência. 5 ou 6, uma coisa assim. Mas moralmente falando, com várias rodadas de antecedência, ele foi rebaixado. Fez uma das piores campanhas da história do campeonato. O Sport, inclusive, teve menos vitórias. Cara, foi um campeonato brasileiro terrível. Tem nem o que dizer, cara. Tem nem o que dizer. O Sport fez um péssimo ano. Péssima temporada do Sport. Eu até pensei em colocar ele aqui, mas vou deixar ele aqui mesmo. Não foi bem. E um abraço, tá? Um abraço. Próximo time da lista, Vasco. Vasco da Gama. Vamos lá. No Campeonato Carioca, onde o Vasco começa a temporada sob o comando de Fábio Carille, né? Santos começa o ano sob o comando do Pepe Carille. No Campeonato Carioca, ele alcança a semifinal, onde ele acaba sendo eliminado pelo Flamengo. No Campeonato Brasileiro, ele começa mal.
Depois ele sobe na tabela, sobe, cresce de produção, já só como no Fernando Diniz. Chega a brigar, até chega a sonhar aí com vaga na Libertadores. Acabou que depois ali caiu de produção de novo, terminou ali em 14º. Na Sul-Americana ele passa a primeira fase, mas é eliminado tomando um pipoco do Independente Del Valle do Equador, onde já no Equador ele tomou um 4-0 lá no Equador. 4 ou 5? Foi 4-0. 4-0. E na Copa do Brasil, ele simplesmente chega na final, onde no meio do caminho ele elimina o Botafogo e o Fluminense. Chega na final, ele acaba perdendo para o Colossal, né? Perde para o Colossal. E cara, bom, se fosse fazer a temporada, sei lá, cara, se o Vasco tivesse caído, sei lá, nas quartas de final para o Botafogo, seria uma temporada, digamos, ok, ou sei lá, cara. Mas pela campanha na Copa do Brasil, só pela campanha na Copa do Brasil, eu coloco ele no surpresa. Eu coloco o Vasco como surpresa só pela campanha na Copa do Brasil. Só por isso eu coloquei o Vasco aqui como surpresa, porque, cara, o Vasco chegar na final foi uma surpresa. Uma surpresa total. Ninguém esperava. Nem o mais otimista esperava que o Vasco fosse chegar na final. E chegou. Chegou na final, acabou perdendo, mas chegou. Isso é realmente uma surpresa, cara. Só por essa campanha na Copa do Brasil, já coloco o Vasco como uma surpresa para 2025. Para finalizar, o último time da lista, temos o Vitória. O Vitória que no Campeonato Estadual ele faz o que era de se esperar. Ele chega na final contra o Bahia, diferente do ano passado, onde ele ganha do Bahia. Dessa vez ele acabou perdendo para o Bahia, ainda sob o comando do Carpini. Na Copa do Brasil, ele cai na segunda fase para o Náutico. Cai na segunda fase para o Náutico. E no Brasileirão, aliás, na Sul-Americana, ele cai na fase de grupos. Ele cai na fase de grupos, aí da Sul-Americana. E no Brasileirão, passa o campeonato inteiro, brigando para não ser rebaixado. O Capini chega a ser demitido. Vem para o Carille, o Vitória toma 8-0. O Vitória simplesmente toma a maior goleada do campeonato. A maior goleada do campeonato, 8-0 para o Flamengo. Carille, obviamente, depois dessa, foi mandado embora. Veio Jair Ventura. Do nada, o Vitória me aparece com o Jair Ventura. E os caras simplesmente conseguem se recuperar. O Vitória cresce de produção, cresce na reta final e consegue se salvar do rebaixamento na última rodada do campeonato, né? O Vitória conseguiu safar do rebaixamento. Cara, falando da temporada como um todo, tirando o Campeonato Baiano, onde ele fez o que era se esperar, o que era de se imaginar, a temporada dele como um todo não foi boa. Apesar de ele ter se salvado de forma heróica nessa reta final de Campeonato Brasileiro, a temporada dele como um todo não foi boa. Não foi boa a temporada. Então, né? Temporada realmente muito abaixo do Vitória. Bom, terminando então, bora dar aquela conferida, né? Para ver se de repente a gente pode fazer uma mudança. O melhor, teria que discutir, né? O foi bem, acho que é por aí mesmo. O surpresa também não tem muito o que fazer. O ok, dentro do esperado, também não tem muito o que mexer. O esperava mais. Talvez o Galo pode ser deslocado para não foi bem. Acho que vai até deslocar o Galo por não foi bem. Porque de fato a temporada do Atlético não foi boa. Essa lista aqui do não foi bem tá bem cheia. Muito cheia, aliás. Cara, só para desinchar um pouco essa linha aqui do não foi bem, vou colocar o São Paulo aqui no esperava mais. Deixar aqui no esperava mais e... Enfim, né? Até porque tinha essa expectativa pelo fato da contratação do Oscar, apesar de tudo que aconteceu fora de campo e no decorrer da temporada, aí onde tomou 6-0 do Brasileirão. Acho que, né? Enfim, né? Acho que tá de bom tamanho. O não foi bem, acho que tá de bom tamanho também. O decepção tá de ótimo tamanho. O montanha russa já tava definido, né? Então é isso aí, cara. Essa
então nossa tier list. Peço perdão pelo vídeo gigantesco. Eu realmente precisava me aprofundar. Outra vez aparece com um vídeo gigantesco. É o terceiro seguido, né? Já posso pedir música no Fantástico, inclusive. De vídeos gigantes que eu gravo aqui nesse canal, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para a galera que gosta do meu conteúdo. Forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.